Então, começando agora, como o Gustavo falou na graduação, pontualmente, 8h30 da noite, temos aí oscilando um pouquinho, entre 32, 35 pessoas, show de bola, Rafaelzão Calil, grande parceiro também, show de bola. Gente, para esse webinário, eu escolhi o tema estrutura, postura ou função, critérios para a prescrição de palmilhas. E aí a gente começa a pensar nessa questão, né, de uma maneira simples, bem simples. Vamos pensar que eu estou aqui no escritório e eu quero colocar um quadro na parede, certo? Para colocar esse quadro na parede, eu posso usar um prego ou posso usar um parafuso. Se eu for colocar lá um parafuso, eu preciso fazer o buraco, a furadeira, colocar a bucha, colocar o parafuso. E depois eu preciso pegar a chave de fenda e apertar. Se eu quiser colocar o prego, eu preciso pegar o prego, o martelo, bater e pronto. Os dois, tanto com o prego quanto com o parafuso, eu consigo colocar o quadro na parede. Só que eu não consigo colocar o parafuso com o martelo e não consigo também colocar o prego com a furadeira. Por quê? Para cada trabalho, nós temos uma ferramenta, mesmo que o final seja a mesma coisa. Então, o objetivo é colocar o quadro na parede. Então, eu posso ter as duas ferramentas, né, os dois, ou prego ou parafuso, mas eu tenho que usar ferramentas diferentes. E na palmilha é a mesma coisa. E no começo, nós tínhamos uma questão importante, né? O pessoal falava assim, não, palmilha tem que ser palmilha postural, não tem jeito, que a gente tem que olhar a postura e tal. E uma outra linha dizia, não, a palmilha tem que ser uma palmilha de arco mais rígido, mais alto, porque a gente tem que manter o arco. E aí começava a brigar. Brigar, e nunca ninguém chegava a nenhuma conclusão. E a questão é, quem estava certo? Os dois. E quem estava errado? Os dois também. Porque a palmilha postural ela vai ter uma aplicação, a palmilha ortopédica ela vai ter outra. Então, quando nós fazemos essa junção de ferramentas, né, nós abrimos o nosso leque terapêutico e assim a gente consegue um resultado melhor, né? Então, quando eu fiz essa aula, né, para o webinário, eu pensei justamente nisso, né, e é em cima desse tema que a gente vai conversar. Então, oficialmente aqui, olha só, eu furando a fila aqui do slide, hein? Então, para a gente começar aqui, uma coisa importante, né, que eu queria caracterizar, que é a seguinte, né? Nós temos hoje diversas técnicas, né, na fisioterapia, diversas teorias, acabei passando tudo aqui. Nós temos aí várias teorias e essas teorias elas vão passando, né, e com o tempo elas vão mudando realmente. E aí eu fico pensando, né, o que mudou nesse tempo todo? Eu comecei a faculdade no ano 2000, né, então são aí 19 anos desde que eu comecei a faculdade, e eu lembro que naquela época, esse modelo que eu estou mostrando, né, era muito comum, era uma coisa que, assim, praticamente toda a minha graduação, ela foi fundamentada nisso, né, que existiam padrões de postura e que essa postura, ela acabava gerando alguns desgastes com o tempo, como um carro que andava com ali a roda, né, meio torta, e com o tempo ele ia gastando essa roda e tal. E, basicamente, toda a minha formação foi projetada nisso, né, foi projetada em posturas, em correções e tal. Tanto que, na época, o RPG era muito famoso, né, a osteopatia estava começando a popularizar no Brasil. Me lembro que em 2001 eu fiz um curso até em Curitiba, de alguns professores da osteopatia e tal, para conhecer um pouco mais, foi super legal e tal. Mas hoje, né, quase 20 anos depois, as coisas evoluíram, né, as coisas evoluíram. Hoje em dia, por exemplo, quando nós vemos o modelo, né, de cadeias lesionais, né, que é essa figura, eu tenho certeza que todo mundo, né, essas 40 pessoas que estão na sala agora, eu tenho certeza que já viram essa imagem. Ela já foi, inclusive, modificada muitas vezes, né? O pessoal, quando coloca em aula ou em postagem, às vezes coloca cadeias musculares, coloca umas coisas. Mas esse foi um conceito que realmente, assim, vivia nas faculdades, as pessoas
trabalhavam suas formações em cima disso, e depois os cursos que seguiram, né, todos falavam sobre isso. Eu lembro até do livro do Bernard Picot, era uma coisa que todo mundo lia e gostava muito e tal. Só que depois de um tempo, né, esse modelo ele começou a cair um pouquinho, porque a gente começou a perceber que o ser humano ele não era só formado por postura ou por questões mecânicas, né? E tinha outras coisas também. Hoje o modelo biopsicossocial ele é muito forte, né? Mas eu fico pensando numa coisa muito assim simples em relação às órteses, né? Primeiro é no conceito de órtese, né? Que órtese, então, é um dispositivo para auxiliar na função. E a reabilitação, né? A fisioterapia mesmo, não a reabilitação porque é um termo muito grande, mas a fisioterapia mesmo é a reintegração do indivíduo, né? A parte física e a parte social. Então, para mim, as palmilhas hoje elas têm esse papel, né? Facilitar uma função. Eu não vejo mais, assim, tanto a postura. E às vezes eu converso com as pessoas, né, que entram em contato comigo, ou mesmo nos cursos, e eu falo que, olha, a postura para mim, eu olho, mas não é fundamental para mim. Porque eu acho que hoje, quando a gente olha dentro de um contexto de complexidade, né, de lesão, nós não podemos excluir as coisas. A gente tem, na verdade, somar, né? Só que para mim a postura hoje é uma coisa muito individual, é uma coisa muito particular de cada um mesmo, né? Tanto a maneira como as pessoas se portam, a maneira como elas reagem ao ambiente, né? Eu brinco com o pessoal e falo assim, quando você entra num banco, né? Eu tenho certeza que você chega no banco, você sabe quem é a gerente. Porque a gerente é sempre mais elegante, ela tem sempre uma postura mais ereta, ela anda mais bonita do que os outros, né? Porque é uma questão da postura ali da chefia, né? Ela tem que ser um exemplo, né? O chefe, o diretor dentro de uma empresa, a mesma coisa. Então, eu não vejo mais esse modelo como um modelo fundamental. A minha prática hoje com palmilhas, ela visa muito a função, e é isso que eu vou conversar com vocês. E principalmente depois da época do mestrado, né? Eu comecei o meu mestrado em 2012, na Unicid aqui em São Paulo, e o mestrado realmente para mim foi muito bom, e eu falo que foi um divisor de águas na minha carreira e na maneira como eu dou aula hoje em dia, e na maneira como eu trato meus pacientes hoje em dia. Porque eu comecei a consumir mais ciência, obviamente, mas eu comecei a pensar um pouco mais nas coisas, assim, né? E eu lembro que na época, quando eu cheguei no mestrado, eu tive, assim, professores incríveis, e nas aulas de dor lombar, principalmente, o professor na época, ele sempre falava, ó, Chapostur, nós não encontramos relação com a dor, assim, 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 e aquilo realmente me perturbava muito, né, assim, porque eu falava, caramba, mas eu faço isso há tanto tempo, eu acho que tem tantos resultados legais e tal, e realmente, nesses anos, eu tive bons resultados, só que eu esqueci de tabular aqueles que não davam certo, né, e eu sempre lembrava daqueles pacientes que voltavam, daqueles pacientes que relatavam, olha, André, isso não melhorou, isso doeu e tal. Então, eu comecei realmente a pensar. E essa figura, né, que é uma figura do livro do Kandel, para mim é bastante interessante, bastante importante, porque nessa época do mestrado eu convivi com o pessoal da Neuro muito fera, assim, né? Muito fera. Então, participava das disciplinas, assistia às pesquisas, né, do pessoal da Neuro, e eles faziam coisas incríveis lá, incríveis. E a maneira como eles pensavam na postura, para mim, fazia muito mais sentido do que a postura por assimetrias, por exemplo. Porque hoje, quando nós avaliamos, né, esses pacientes por assimetrias, a gente pensa o seguinte, olha, ele tem que estar o mais simétrico possível para que o carro funcione bem, sem gastar as rodas e tal. E para mim, na verdade, não faz muito mais sentido isso, porque se nós olharmos o controle da postura, ele não acontece só de maneira estática, né? Ele acontece de maneira dinâmica também. Então, trabalhar a postura, a gente tem que pensar sempre no controle motor mesmo. Então, quais são as estratégias e os controles que eles têm? Porque até esses dias no grupo do ENAFIP, do WhatsApp, a gente estava conversando sobre isso, né? A questão da oclusão e tal, nas palmilhas. Então, como que a gente arruma a oclusão pelas palmilhas e tal. E eu estava falando o seguinte, que existem hoje alguns estudos que mostram a relação
da oclusão com a pressão dos pés, por exemplo. Então, dentistas que trabalham oclusão, por exemplo, o ajuste da placa com a baropodometria. Só que quando a gente arruma o contrário, né, ou seja, tem aquele trabalho ascendente, eu falo que é o seguinte, esse paciente foi testado parado e ele não está comendo. O problema é que a gente viu esse paciente em pé e que quando ele vai almoçar, ele vai sentar para almoçar, né? Então ele vai perder todo aquele estímulo de simetria gerados pela palmilha e a gente não sabe como que ele responde assim, no longo prazo, se ele mantém esse alinhamento ou essa sinergia, né, que ele tinha parado, a gente não sabe se ele também faz a mesma coisa sentado, por exemplo. Então, eu começo a pensar na postura muito como o pessoal da neuro pensa, né? E aí, quando nós vemos essa questão como o pessoal da neuro vê, a gente pensa que talvez nem tudo seja percepção, né? Às vezes a gente precisa realmente de controle, de equilíbrio. Talvez existam casos para cada ferramenta, é bem aquilo que eu estava comentando. E aí tem a questão, né? Quando usar, né? Quando que esse controle realmente é importante? E eu pensando, né, nessas questões e tal, e um dia preparando uma aula, eu achei esse estudo, né? Porque, principalmente na na posturologia e tal, a gente usa muito como parâmetro a oscilação, né? Eu não uso a posturologia na minha prática clínica, mas os colegas, eu já estudei muito sobre isso, obviamente, né? Até mesmo porque eu venho de uma linha da terapia manual, e eu fico pensando, poxa, a oscilação, o que representa essa oscilação? Que inclusive existe lá o exame de estabilometria dentro da plataforma e tal. O que a gente realmente enxerga nessa oscilação? Essa oscilação, na verdade, é um controle da postura estática, né? Mas também da dinâmica. Então, como que o corpo controla parado e controla andando? Tanto que nesse estudo ele coloca lá, então, o equilíbrio humano e o controle postural durante o ortostatismo e a marcha, né? E a caminhada. Então, ele mostra que existem diferentes estratégias e que aquele pêndulo que nós falamos bastante, né? Aquele pêndulo invertido, que é uma teoria bem clássica, inclusive, da posturologia, posturologia, ela, na verdade, ela é uma combinação de pêndulos, né? Então, a gente tem um pêndulo do joelho, a gente tem um pêndulo no quadril, a gente tem um pêndulo do tronco, e com isso, o corpo cria estratégias, né? Então, qual a estratégia do corpo para se manter daquela forma? E essa manutenção da estratégia é um negócio muito importante quando a gente pensa em palmilhas. Por quê? Às vezes, as pessoas usam essas estratégias para compensar algumas deficiências, para aumentar o seu desempenho. Enfim, essas estratégias, elas, mesmo que elas não sejam simétricas, ou mesmo que quando a gente olha para uma coisa bem assim, até difícil de olhar, mas é uma coisa que é uma adaptação dela. Eu me lembro que alguns anos atrás, num grupo do Facebook e tal, o pessoal publicou uma foto de um pé bem plano, né? Bem plano. E perguntaram assim, e aí, pessoal, vocês corrigem ou não corrigem esse pé? E aí um pessoal fala, eu corrijo porque tem que prevenir a lesão e tal, não sei o quê. O outro pessoal fala, não, eu não corrijo porque pode ser uma adaptação dela e tal. Isso é muito complicado, porque quando a gente fala de prevenção, né, prevenir é uma das coisas mais difíceis que existe. Por exemplo, a atividade física, ela previne doenças cardíacas. Ela previne, mas ela não elimina o risco. Ou seja, é muito difícil trabalhar prevenção em muitas coisas. É claro que existem condições e condições de saúde, é óbvio, mas quando a gente fala em dor, principalmente, é muito difícil. Vamos pensar na questão da dor lombar, né? A dor lombar é um capítulo realmente à parte, né, na humanidade, principalmente nos tempos modernos, e ela é multifatorial. A prevalência dela ao longo da vida é de 80%, ou seja, 8 em cada 10 pessoas vão experimentar pelo menos um episódio de dor lombar ao longo da vida. Não me parece muito razoável que um tipo de pé, um tipo de joelho e tal, possa aumentar essa prevalência, né? Ou seja, ele vai sentir. Então, a diferença assim, talvez não seja tão significativo clinicamente, né? E isso é uma coisa que, às vezes, o pessoal divulga, né? Fala, até mesmo por uma questão de marketing, de prevenção e tal, mas a gente não tem nada que sustente isso. E às vezes eu penso que as críticas que as palmilhas recebem em redes sociais,
muito acontece por conta disso, né? Poxa, às vezes é uma estratégia que essa pessoa adotou muito protetiva. E hoje os meus exames, né, minhas avaliações de palmilha e tudo, sempre levam em conta os dois, tanto o estático quanto o dinâmico. Mas é claro que isso é muito difícil porque a gente tenta criar uma relação entre a postura, a marcha e a função. E o que a gente vê muito poxa, na estática estava de um jeito, mas na dinâmica é uma coisa totalmente diferente. Eu não sei se foi ontem ou antes de ontem, eu estava conversando com a Juliana, também uma colega do Rio, e ela me falou isso, e eu falei, poxa, interessante, que é uma coisa que eu vou falar no webinário. Ela falou, poxa, André, eu avalio estaticamente, é uma coisa, quando ela começa a andar, muda tudo. Muda porque quando você anda, você tem uma série de estratégias de movimento para manter o seu equilíbrio, para você começar a se equilibrar, para você ser mais eficiente. E isso a gente aprendeu, assim, ao longo do tempo, né? Isso faz parte do nosso aprendizado, do nosso desenvolvimento motor. Então, não tem uma coisa que a gente fala, mas por que que essa criança anda com a perninha rodada internamente? Não tem porquê. Porque em algum momento da vida dela, no desenvolvimento dela, ela entendeu que assim era mais fácil, que assim ela tinha mais equilíbrio. É claro que sentar em W pode influenciar, tem uma série de coisas, mas de alguma maneira ela entendeu que isso era melhor, que isso era mais fácil, que ela conseguia ser mais rápida, assim, né? Então, essa questão da postura, marcha e função é uma coisa que eu levo muito em consideração, principalmente em pacientes idosos. Se vocês olharem nessa figura, né, tem lá a criança, o adulto e o idoso. Vejam que a criança, ela tem um centro de equilíbrio muito diferente, né? Ela tem o tronco deslocado anteriormente, ela tem uma marcha mais desequilibrada, normalmente ela tem padrões de rotação, né, para poder melhorar um pouquinho. E eu lembro de uma aula na faculdade, que é uma professora minha na época da faculdade, que eu adorava ela falava assim, para começar a marcha, não tem, ela é professora de pediatria, qual que é a primeira coisa da marcha? A gente fala, flexão do quadril e tal. Ela, não, a primeira coisa é colocar o tronco para frente, né? E eu guardei isso e tal, e realmente, né, a criança ela tem isso. E às vezes até alguns colegas falam, poxa, eu avaliei a criança, pois ela tinha um plano escapular anterior, tal, não sei o quê. É uma adaptação mesmo, né, da idade, da infância, do equilíbrio, para ser mais rápido, né, e tal. Então eu tento sempre associar o que eu encontro na estática e o que eu encontro na dinâmica. E pensando, obviamente, que nós temos diferentes tipos de situação. Esse caso foi um caso que talvez tenha sido um gatilho para mim. Essa é uma paciente que, na verdade, é uma colega, uma fisioterapeuta também, e ela estava fazendo uma avaliação de marcha com o André Fujita, que é um grande amigo nosso aqui também da região, parceiraço mesmo, grande fisioterapeuta da Seleção Brasileira de Rugby, um ótimo professor. E ele me ligou e falou, André, eu vou avaliar essa paciente no sábado e tal, e tem um negócio. Ela fez uma palmilha num curso e tal, e só que quando eu vou avaliar a marcha, quando ela coloca a palmilha, o movimento dela fica bem pior. Assim, eu vejo que esse movimento dela está muito ruim. Você topa vir avaliar, tal? Eu falei, pô, na hora, tal. E fui para São José avaliar. E eu falei assim, vamos dar uma olhadinha assim, porque de repente é uma coisa que a gente pode arrumar e tal. E o que a gente percebia? Que realmente o momento dela de pronação, tá? É que aqui eu acabei pegando um quadro antes, mas o momento de pronação dela piorava com a palmilha. E ela fez uma palmilha postural típica, né? Aquela com um arco medial e tal, acho que um calcânio valgo, uma talonetinha e tal, não me lembro muito bem agora. E quando ela colocava a palmilha para correr, o padrão piorava muito. Eu falei assim, pô, André, o que será que é e tal? Será que ela busca, né, o elemento? Eu não sei e tal. E eu comecei a pensar o seguinte, provavelmente não é o tipo de palmilha certo para fazer isso. Mas qual é? Aí eu me juntei com um outro grande amigo, né? Porque você sabe que quando a gente tem uma roubada, a gente tem que contar com os amigos, né? Assim, você não pode ir na roubada sozinho. Que é o Marcelo Cardoso, que é professor da Federal do Rio Grande do Norte, que acabou se tornando um grande amigo, um grande parceiro também de pesquisa. E a gente decidiu ler tudo que existia de estudo clínico sobre palmilhas e tal, e eu comecei a ler muito artigo sobre biomecânica.
E aí nós entramos na plataforma Pedro e separamos os artigos e lemos todos os artigos que tinha na plataforma. Então, fizemos uma revisão sistemática em cima disso, ela está agora passando por aprovação de revista e tal. E eu comecei a perceber que realmente existiam muitas palmilhas mesmo, assim, tipos diferentes e tal. E aí eu comecei a buscar literatura. Comprava pela Amazon, né, porque aqui não tem muito livro, então comprava pela Amazon alguns livros e tal, e fui lendo. E eu, acho que ele não está aqui, eu deixei ele na minha casa, mas é que normalmente ele fica aqui no escritório. Um livro que falava sobre prescrição de órteses funcionais, né, de palmilhas funcionais. E eu devorei aquele livro lá em 2, 3 meses e comecei a treinar e praticar aquelas palmilhas e buscar informação, e eu comecei a desenvolver o pensamento que eu tenho hoje, né, sobre as palmilhas. Então, basicamente, hoje, eu penso muito nessa relação estática e dinâmica, e não só estática. Para mim, hoje, por exemplo, na Baro, eu uso muito a Baro para questões dinâmicas. Uso para estática, quando eu quero ver estabilometria e tal, mas eu gosto muito da Baro para questões dinâmicas, né? Ver o centro de pressão, ver a superfície que ele apoia, como que é a marcha tal, eu gosto muito realmente. E eu fico pensando sempre em casos como esse aqui, por exemplo. Vejam que esse caso é um caso que chegou aqui para mim, em Jacareí. Essa primeira foto aqui, né? Ele tinha uns 11 anos, mais ou menos, e aqui ele tem 13. Então, uma evolução de 2 anos. Vejam que esse momento que ele tem aqui, pronação, é uma coisa, assim, muito outlier, né? Assim, é muito difícil a gente encontrar isso. E eu fico pensando, né, nessa questão, se eu fosse usar aqui elementos de 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, é pouquíssimo provável que esse pé teria respondido a elementos assim. Porque nesse caso ele precisa de contenção. Esse menino, ele tem algumas vantagens, né? Que ele tem uma mãe muito atuante, muito atuante mesmo, e ele caiu na mão de um fisioterapeuta muito bom, que trabalhou exercícios com ele, que trabalhou controle e tal, porque ele tem, assim, tá vendo, pronações absurdas, assim, né? E aqui depois, já durante o tratamento com a fisioterapia, com o tratamento já com palmilhas, vejam que melhora muito o padrão. Não ligue muito para a qualidade, porque eu extraí dos vídeos, né, que a mãe me mandou, mas veja que já é um padrão muito melhor. E para esse tipo de caso, por exemplo, eu fico pensando nisso, porque se nós olharmos a estadometria desse menino, veja que ele tem, assim, descargas de peso muito assimétricas mesmo, de relação antepé e retropé, muito assimétricas, e uma oscilação muito importante, né? Vejam que, pela elipse mesmo, a gente já percebe, assim, um corpo muito desequilibrado, né? Então, como fazer, então, a contenção desse menino? O que a gente pode fazer para ajudá-lo, né? Nesse caso, eu fiz esse tipo de palmilha, que é uma palmilha chamada de gate plate, que é uma palmilha... Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Deixa eu só voltar aqui para a aula. Vou parar só um pouquinho. É uma palmilha assim, ó. Mais ou menos desse tipo aqui, tá? Só que aquela ali tem um estabilizador do calcânio. Então, ela é uma palmilha que ela tem uma concha aqui de calcânio, né? Então, ela é moldadinha. Então, veja que ela é, né, moldadinha, então ela tem uma concha. O arco aí é moldado de acordo com o pé mesmo, então isso depende muito de paciente a paciente, né? Esse aqui eu optei por fazer mais fisiológico. E aqui na ponta, ela tem espaços, né? Espaços para que o hálux, né, a cabeça do primeiro metro, perdão, fique estável aqui na resina e que ele consiga usar mais, principalmente o terceiro, quarto e quinto dedo, né? Para que ele tenha mais força, que ele tenha mais estímulo, e aqui ele acaba estabilizando, né? Então, deixa eu voltar aqui para a apresentação. Aqui, nós temos uma palmilha bastante diferente, né, do que uma palmilha postural, porque ela não tem elementos. E muita gente fala assim, poxa, mas o fato dela não ter elementos, né, vai fazer a correção? Vai. Por quê? Essa palmilha, ela é moldada na posição do pé. Então, para moldar, a gente ajusta o pé, coloca na posição que você quer e molda a resina. Então, é como se o apoio que a gente tem na resina sustentasse a posição do pé e diminuísse aquela pronação excessiva. E essa é chamada, então, de uma palmilha, realmente palmilha funcional, e ela é uma palmilha que serve para disfunções de movimento.
E o que eu comecei a perceber é que essas palmilhas, elas mudavam de nome de acordo com o tipo de moldagem, de acordo com o material, de acordo com a necessidade. Então, eu comecei a descobrir outros tipos de palmilha, e esse tipo de palmilha eu adoro fazer e tenho ótimos resultados. Esse estabilizador, aqui eu peguei uma palmilhinha usada, né, que eu vou reformar, então ela tem também ó, tá vendo, uma forma bem legal, assim, ela é muito confortável, e ela tem sempre essa concha e esse estabilizador inferior. E dá ótimos resultados. Então, basicamente, quando nós pegamos esse menino, né, com e sem a palmilha, tem algumas coisas que me chamam muita atenção, realmente. Veja o momento dele, do pé direito, tá? Sem a palmilha. Sem a palmilha. Aqui, sem o calçado, perdão, que ele tem um momento ótimo descalço. Aqui, sem a palmilha e aqui com a palmilha. Vejam que sem a palmilha, ele aumenta ainda a pronação dele e que quando eu coloco a palmilha, ele acaba melhorando a pronação, só que ele aumenta um pouco a rotação. Por quê? Ele vai mudar a estratégia. Então, aquela estratégia de derrubar o pé já não dá mais. Então, ele vai tentar ganhar um pouquinho mais de rotação externa, porque aí sim, se ele ganha mais rotação externa, ele consegue ganhar mais pronação, que é o que ele está acostumado. Então, quando a gente fala de controle, né, de postura estática, dinâmica, é bem isso. Qual que é a estratégia que esse paciente usa para fazer aquilo, e se aquilo, obviamente, está lhe causando dores ou algum outro tipo de problema, a gente tem que fazer a correção. Agora, vejam no pé esquerdo, que é aquele pé que eu mostrei no slide anterior, né? O momento dele descalço, eu acho ótimo, acho um momento excelente, né? Agora, quando ele coloca o calçado, né, sem a palmilha, vejam que o momento dele de pronação ainda é muito grande. E que com a palmilha, ele melhora demais esse momento de pronação, só que ele também adota essa rotação. Então, é uma coisa que a gente precisa continuar treinando, né? Então, é a palmilha mais exercício, porque a órtese, nesse caso, vai seguir a sua definição própria mesmo, né? Então, a órtese é um dispositivo que auxilia na função. E é isso exatamente que ela está fazendo nesse caso, ela está auxiliando a função, ou seja, ela está auxiliando a marcha. Porque pisar daquele jeito, né? Chegava a pisar praticamente com uma maléola ali, né? Um negócio bastante impressionante. Então, ela está cumprindo o seu papel realmente, né? Olhando para a função. Isso eu acho muito legal. Então, mas e agora, né? Como definir a minha intervenção? Como é que a gente faz? Então, olhando esses estudos e estabelecendo um raciocínio, como que eu faço, tá? E aí não é uma coisa baseada em evidências, mas porque a gente não tem esse padrão, né, dentro da literatura, mas é uma coisa assim, como que eu penso, como que eu faço com os meus pacientes, né? Primeiro, eu pergunto, sente dor ou não sente dor? Existe alguma outra função prejudicada? Por exemplo, olha, eu não consigo mais caminhar, igual eu tive uma senhora, eu sempre uso como exemplo, ela falava assim, eu moro a um quarteirão do supermercado e eu não consigo ir mais. Era a única coisa que eu fazia, agora nem isso eu consigo fazer mais. Então, pensei numa estratégia com uma palmilha para facilitar isso, para que ela conseguisse ir com mais conforto até o supermercado e voltasse, por exemplo, né? E, então, eu sempre pergunto, sente dor? Se sente dor, apresenta deformidades? Por que eu penso sempre nisso? Se nós considerarmos um pé plano rígido, por exemplo, né? E esse pé plano rígido, você pode tentar colocar arco, pode tentar colocar o que for, não vai responder, vai encher de bolha, vai machucar, porque é um pé que não tem realmente movimento, né? Então, como é que a gente vai trabalhar aqui? Quando nós temos lá pacientes com artrite reumatoide, por exemplo, com um Charcot ou com qualquer outra condição que leve a essas deformidades, como que a gente faz isso, né? Será que a palmilha de 1 ou 2 milímetros, será que ela vai fazer alguma coisa com esses pacientes? É pouco provável, né? Então, talvez eu necessite uma palmilha um pouquinho mais estruturada. Eu gosto muito de usar palmilhas assim, né? Que são palmilhas feitas em EVA, né? Só em EVA, por exemplo. Aqui eu tenho um suporte de primeiro dedo, né? Uma barra retrocatal, uma almofadilha aqui de calcânio para aumentar o conforto, né? Eu gosto muito de usar esse tipo de palmilha e gosto de usar outras palmilhas também um pouco mais estruturadas, né? Por exemplo. E aí eu pergunto, existe alteração do equilíbrio, né? Como pacientes idosos ou algum outro paciente que evolui de um processo cirúrgico, por exemplo, né? E aí sim, quando existe o equilíbrio, eu gosto muito de usar palmilhas posturais, é uma coisa que eu gosto, realmente é a minha primeira escolha quando existe alteração do equilíbrio.
Existe relação com a pressão plantar? Então, por exemplo, quando nós temos aí um pé diabético, né, por exemplo, que a gente sabe que aumenta a pressão é fator de risco, a gente deve considerar esse aumento de pressão realmente ou no neuroma de Morton, uma sesamoidite, por exemplo. E se existe disfunção de movimento, né? Então, se existe disfunção de movimento, não dá muito para a gente considerar uma palmilha de conforto, uma palmilha acomodativa, realmente não dá, tem que ser uma palmilha de contenção, né? Então, quando eu penso nessas questões, né, de adaptação, de estratégias, eu fico pensando muito num exemplo clássico que é a dismetria de membros, né? Dismetria de membros, poxa, vejam que esses dois casos aqui, né, um eu peguei na internet, obviamente, e o outro eu peguei do livro, são casos diferentes. Esse primeiro caso, que está com a tarjinha preta, é uma alteração, uma displasia do quadril, né, uma adaptação de uma displasia de quadril, e a outra é um encurtamento de tíbia. Então, vejam que as estratégias que eles usam para compensar são muito diferentes, né, são muito diferentes. Então, como que a gente resolve isso, como que a gente trata isso, né? Tem que ter estratégias diferentes, realmente. Às vezes, só colocar o calço dá, às vezes você tem que colocar o calço e mais alguns elementos de rotação, por exemplo. Então, dependendo do caso, não convém tirar essas adaptações, convém melhorar o conforto, melhorar outras coisas. Aconteceu também um paciente do Felipe, né, da Physioplay, ele mandou para mim, tinha uma claudicação bem importante, uma dismetria de 2,5 também de membros, e eu coloquei o calço, alinhei, né, porque, por exemplo, para dismetria de membros, ainda o exame estático ainda é uma recomendação melhor do que o dinâmico, né? Inclusive tem um estudo do Gustavo Leporassi, do Rio de Janeiro, que ele mostra lá que realmente não é uma medida muito confiável, tem ainda muita alteração e tal. Então, realmente, aquela ideia de ir testando os calços até alinhar é antiga e aparentemente é o que melhor funciona, né? E eu coloquei o calço nesse paciente do Felipe e um tempo depois eu falei, Felipe, vai controlando e vai me mandando os vídeos e tal. Passou 40 dias, 45 dias, o Felipe mandou o exame e é a mesma coisa, ele continuava claudicando do mesmo jeito, porque é uma estratégia que ele já aprendeu, que ele já definiu e pela idade também, dificilmente ele vai mudar, né? Ele falava que sentia mais conforto, mas que não parava de mancar, né? Então, é uma coisa que realmente a gente tem que olhar, né? Para encurtamento de membros, isso é muito pessoal, assim, né? Muito pessoal, não, perdão, muito individual, né? E existem essas questões de deformidades dos pés. Esse é um paciente que já foi até caso lá no nosso grupo do Facebook, né, do Palmilhando, é um paciente da Natália, lá do Rio de Janeiro, um senhor com pé plano rígido, né? Para esses pés planos rígidos, por exemplo, a sugestão até na época que eu dei para a Natália foi essa, elevar toda a borda medial da palmilha, né? Acho que eu tenho até uma aqui que eu fiquei de moldar hoje, não moldei, que ela é assim, né? Então, ela tem a borda, né, medial mais elevada, deixa eu parar aqui, a borda medial mais elevada e ela vai afunilando, né, na palmilha inteira. Então, a gente eleva, né, a parte medial e depois eu pedi para ela colocar um arquinho de 5 bem suave, só para a gente ter a sensação do arco, né? Esse aqui ainda vai para moldagem, né? Por isso que ela está assim. Então, existem muitas coisas, né, quando a gente pensa em deformidades, em alteração de função, que talvez a gente tenha que abrir o nosso leque, né? E não necessariamente ficar preso, né, numa teoria. A gente tem que abrir o leque realmente. E aqui são algumas coisas que a gente encontra na literatura que podem influenciar nas palmilhas. Isso é bastante interessante. Muitas vezes eu vejo o pessoal criticar palmilhas em redes sociais e tal, e o mais interessante é que normalmente quem critica palmilha não entende absolutamente nada de palmilha. Porque existem muitas coisas que podem influenciar no resultado de uma palmilha. Por exemplo, a ADM e as necessidades terapêuticas, que é o que a gente estava falando, e ele descreve nesse estudo. É o que a gente está falando. Será que a gente tem que dar estrutura, estabilizar uma função, né? O que a gente tem que fazer com esse paciente? Os materiais utilizados, se a gente usa EVA de média densidade, alta densidade, baixa, se usa poliuretano, se usa plastazote, se usa poron, o que a gente usa, né? Esses materiais influenciam muito na resposta das órteses e, inclusive, a gente poderia até fazer um webinário sobre isso, sobre tipos de materiais e como eles alteram, né, o resultado das palmilhas. O tipo de moldagem, se ela é uma palmilha
termomoldável, né, se ela é moldada, como nesse caso, ou se ela é uma palmilha non-cast, né, uma palmilha plana como essa, por exemplo. Isso também parece influenciar nos resultados. A espessura das palmilhas e a densidade dos materiais. Então, existem muitas coisas realmente que a gente tem que considerar, que não é só a postura, né? Muita coisa. Dentro de uma teoria de complexidade, realmente isso faz diferença. E aí, o que a gente mais encontra na literatura é a palmilha individualizada, que é muito parecida com as palmilhas posturais, né, que nós fazemos aqui no Brasil. As palmilhas acomodativas, e palmilha acomodativa não é a mesma coisa que palmilha de conforto. Palmilha de conforto é uma palmilha de silicone, é uma palmilha macia, isso é uma palmilha de conforto. A palmilha acomodativa, ela é moldada no pé, só que sem a necessidade de correção. Ela é uma palmilha de contato, né? Então, você pode trabalhar um pouquinho do arco, se o paciente tiver, ou ele pode ser mais plano, né? Ela acomoda o pé, então ela tem um contato. E as palmilhas funcionais, como essa palmilha de 3/4 que eu estou mostrando aqui. E aqui, entrando já numa série de palmilhas aí de caso, que agora é bem legal essa parte da aula, essa palmilha é uma palmilha postural, bem clássica mesmo, que eu fiz num curso de pós-graduação lá em São Luís do Maranhão, numa turma lá do AMI, o AMI me convidou no ano passado, e eu fui lá, fiz essa palmilha para uma fisioterapeuta, né, estava fazendo a pós lá, e uma palmilha bem clássica, né, cobertura sintética, amigo perfurado, uma base de resina bem fininha e tal, elementos bem baixinhos, né. Essa fisioterapeuta, ela tinha realmente, assim, um desequilíbrio muito grande, uns pés abdutos, assim, bem específicos, e eu optei por fazer uma palmilha porque quando a gente fazia a estabilometria dela, ela colocava uma rotação bem importante. E quando eu pedia para relaxar, né, e colocar os membros alinhados, o desequilíbrio dela era muito grande, e ficou super legal a palmilha. Um tempo depois entrei em contato com ela pelo Facebook, e Larissa, até o nome dela, me lembrei agora, e ela falou, poxa, André, tô legal, minhas dores melhoraram e tal, me sinto super bem com ela. Então, foi um resultado bem legal. E essas palmilhas podem ser adaptadas em chinelos, né? E os chinelos, tem uma grande discussão, né? Já fui em alguns eventos, o pessoal falou assim, pô, né, mas palmilha em chinelo? Palmilha em chinelo não faz sentido. Faz sim. Porque o chinelo, ele vai ter a mesma superfície para você customizar, e o chinelo, dependendo da cobertura que você coloca, o pé vai ficar bem acopladinho, né? O pé encaixa ali na tira e ele não vai sair do pé. E aquele negócio, do mesmo jeito que nem toda palmilha precisa ser postural, nem toda palmilha precisa dar estabilidade, né? Você depende muito disso. Esse chinelo foi feito pela Cláudia, aqui num curso aqui do Palmilhando também. Ficou muito bonito. Essa outra palmilha já foi publicada também, né, no Palmilhando. É uma palmilha com uma barra retrocapital, né, uma cobertura soft para ficar mais confortável. E aqui, o que o pessoal chama popularmente de cut-out, né? É esquisito, né? Porque seria um cut-out, por exemplo, mas está bem aportuguesado mesmo, cut-out. Vejam que eu fiz aqui um ponto de alívio, né? Na resina, eu cortei a resina e encaixei o poron aqui. Olha lá como é que ele ficou aqui, né? Para poder fazer um alívio de quinto meta e de primeiro. Então, de cabeça de primeiro e cabeça de quinto. Eu acabo pegando o quinto e o quarto aqui, né? E deixei aqui mais fino para poder dar o estímulo de arco, né? Uma palmilha ficou bem legal. Essa é uma palmilha para uma metatarsalgia. Essa aqui eu fiz para um amigo que faz corrida de aventura e tal. Até fiz uma graça aí com um material de exército aí e tal. Que é um calcanhar mais rígido, né? Eu fiz ali uma sobreposição de 3 resinas para deixar bem rígido. Um pé choque, que é um EVA modificado para absorção de impacto. Então, eu deixei ali para fazer uma proteção maior na cabeça dos metatarsos e ficou bem legal mesmo. A palmilha ficou confortável. Mas veja que aqui é uma palmilha protetiva, né? Uma palmilha para proteger realmente a área dos metatarsos. Esse rapaz tinha uma metatarsalgia bem intensa mesmo. E eu fiz para proteger. Então, vejo que é uma palmilha termomoldável, super confortável e com conforto extra ali no antepé. E essa é uma palmilha muito legal e que no Palmilhando, na época, teve uma super repercussão, que é a palmilha para pés diabéticos. Veja que é uma palmilha só moldada em EVA, e eu vi aqui até a pergunta da Zelândia, né? Se essas palmilhas de EVA não utilizam forro. Não utilizo forro, modo direto na palmilha, e a resistência dela é incrível. Ela dura assim, o paciente volta depois de um ano, por exemplo. Essa palmilha aqui usou muito, né? Eu tenho mais ou menos 6 meses. Vê que ela não mudou nada, né? Ela não perde nada praticamente. Fica a marca do tênis, obviamente, mas
não muda nada. E ela todinha moldada em EVA, super macia, né? Com alívio nos pontos de pressão mais específicos. Então, é uma palmilha muito, muito legal. Ficou muito boa, totalmente moldada em EVA, não usei nenhum tipo de resina, então fica muito bonita. Essa é uma palmilha também que é super fácil de fazer e dá muito conforto para dor persistente de retropé. Ela é uma palmilha slim que eu só moldei o calcanhar, então se você olhar ali, o calcanhar dela e a parte de trás dela é um pouquinho mais alta, né? Ela tem um pad de poron ali para ser bem confortável e embaixo na resina eu fiz um furo, então a hora que o paciente pisa, né, ele sente só a macieza, ele não tem a resistência da resina. E ao mesmo tempo eu consegui moldar. Então é um pad bem fácil de fazer, de retropé, é uma palmilha acomodativa também, e serve para dores persistentes de retropé, pacientes que, por exemplo, aqui na minha região tem muita fábrica, né? Então, eu faço bastante para botas de segurança, dá um super conforto, as pessoas gostam bastante. E vejam que ela não tem nada, ela é só uma palmilha acomodativa. Então, ela está moldada no calcanhar, se você faz em moldagem direta, igual as termomoldáveis, e fica super, super legal. Muito fácil de fazer, bem legal. Aqui é um horseshoe, inclusive no Palmilhano nós fizemos uma brincadeira lá que foi super legal, do horseshoe, que é um elemento muito simples, realmente, muito, muito simples. Vou pegar um aqui, na minha bancadinha. É um elemento, esse aqui eu fiz de poron, né, que eu estava terminando a palmilha, acabando dando tempo, mas olha só, parece uma ferradurazinha mesmo, né, um sapato de cavalo, e a gente coloca nessa parte de trás. A diferença é que essa aqui eu fiz um furo na resina aqui, um corte, que ficou bem bonito também, e coloquei, eu fiz o horseshoe com um elemento macio de 5 milímetros, né, e coloquei aqui um poron para realmente aliviar essa carga, né, e ficar bem macia. Então a palmilha que ficou legal, também teve uma repercussão super boa no grupo. Aqui é uma palmilha moldada em resina, então o que eu fiz aqui? Eu deixei o antepé todo em EVA, para que quando ela dobrasse, né, ela permitisse esse movimento aqui, ó, né, para poder manter a fase de impulsão livre, né, sem pressão ali, e aqui a camada tripla de resina para poder dar um suporte de arco, né, melhor. Então vejam que eu consigo aqui um arco muito bom, né, muito bem moldado, com essa concha, né, do calcanhar também muito moldada, e essa concha dá muito conforto para a palmilha, porque ela encaixa direitinho assim no calcanhar, e existem artigos, inclusive, que mostram que ela é super importante para estabilizar o retropé quando você precisa de controle. Então, é uma peça que eu gosto de usar. Essa palmilha é uma palmilha funcional, né, que nós fizemos para o sapato da Daisy, aqui no curso do Palmilhano também. Ficou super legal, uma palmilha fina, com arco bem estruturado. Fizemos até um botãozinho de resina ali, sem o EVA, né? Que ficou muito bom, muito bonitinho, no sapato da Super Daisy. E esse caso aqui é muito legal, né? Porque é um caso que a Glaucia também mandou para mim, né? E eu fiz a palmilha para esse paciente. E veja que é uma palmilha moldada em EVA, né, com 3 camadas de resina para ela ficar mais firme um pouquinho. E nessa resina, né, de 3 camadas, eu fiz um estabilizador do calcânio embaixo, parecido com aquele que eu mostrei na outra palmilha daquele garotinho, para poder estabilizar um pouco. E foi um resultado assim super bom, né, um resultado muito bom realmente com esse rapaz. Ele acho que é delegado, se eu não me engano. Então ele corre, ele tem uma atividade física bem intensa, e ele melhorou muito, voltou a correr e tal. Essa palmilha também ficou jóia, uma moça que trabalha numa fábrica de celulose aqui da minha região, uma fascite plantar bem densa e tal. Eu fiz uma palmilha toda macia para ela mesmo assim, com esse estabilizador inferior, igual esse aqui, né, que eu fiz, ó, aquele é de soft, né? Então, uma palmilha bem macia para uma fascite plantar com uma dor persistente de retropé. E vejam também essa palmilha toda em EVA, não tem nenhuma resina. E veja a moldagem dela como fica bem bacana, né? Eu não precisava de uma concha muito grande, né? Então eu fiz uma concha mais rasa um pouquinho, tá vendo? E elevei todo o retropé e mediopé numa peça única, tá vendo? Como se fosse uma barra reto prolongada, digamos assim. Não sei se esse é o termo, mas parecido com uma barra reto prolongada, só que ela vai até o calcanhar. Então fica mais altinho, né? Então tem um super conforto. E essa paciente foi uma paciente bastante difícil, porque eu tive que fazer acho que umas 4 palmilhas para ela.
Mas, assim, eu não me importo de fazer e nem cobra mais por isso. Eu acho que o mais importante é a gente resolver, né? Esse caso também que é muito legal, que eu fiz para um paciente com uma amputação parcial do pé, né? Esse tipo de palmilha chama Tufiler, né? Então, se você pesquisar na internet, tem bastante coisa sobre Tufiler, que é um preenchimento de dedos. Então, vejam que aqui na frente é um material macio e ele tem um porãozinho aqui, ó, né? É que não aparece aqui na foto, mas ele tem um porãozinho para diminuir o atrito. Então, esse era uma amputação por pé diabético, então estava bastante preocupado em relação a isso, a não gerar esse atrito, né? Então, que ele tivesse o contato ali de um material com absorção de impacto. Então, ficou super legal. Vejam que é uma palmilha termomoldável, né? De resina dupla ali, uma resina com forro, uma termomoldável, uma boa moldagem e aqui o preenchimento do pé de acordo com a quantigrafia dele mesmo, né? Eu gosto muito de fazer essas moldagens em gesso, né? Porque o gesso, principalmente a amputação, ele é muito fidedigno. E quando você tem amputação, por exemplo, ainda mais nesses casos de pés diabéticos, se você deixar muito atrito, né? Se você faz a palmilha ali e ela fica com muito atrito, é perigoso causar feridas ali. Ferida no pé diabético é extremamente perigosa. E eu tenho algumas fotos aqui de registro, tal, de palmilhas que causaram esse efeito e realmente é uma coisa muito séria. Por isso que eu estava comentando sobre o pé diabético, né? Aí, não é brincadeira. Vamos ver aqui uma outra, né? O último caso aqui, que é uma palmilha que eu também gosto muito de fazer, que é a palmilha com a barra diafisária, né? Ou a barra subdigital, que é uma barra igual essa aqui, né? Inclusive, essa palmilha é bem parecida com essa, tá vendo? Só que isso aqui tá bem usadinho, eu peguei para reformar agora. Olha só, então ela tem uma barrinha, tá vendo? E aqui ela tem um ponto de alívio, né? Um cutout aqui de calcânio, tá? Moldadinho, ó, uma palmilha bem legal mesmo, tá? E eu gosto muito de usar para dedos em garra, por exemplo. Saiu até um estudo bem legal no final do ano passado, do Journal of Rheumatology, mostrando os efeitos da barra retro mais a barra subdigital. Ela tá, na literatura você acha como subdigital crest. Subdigital crest. Então, gente, só colocando aqui minhas considerações finais, eu acho que a gente pensar nessa questão, né, da palmilha como uma ferramenta realmente, eu acho muito bacana, né? Porque é claro que existem muitas coisas que nós falamos, mas nós não temos, assim, suporte para tudo, né? Então, quanto mais próximo a gente conseguir chegar das evidências, melhor vai ser o nosso trabalho. O pessoal normalmente fala assim, mas não tem evidência para tudo, a gente não pode atender com um artigo embaixo do braço, e não é isso, né? O artigo, a ciência, no geral, não é um livro sagrado, né? Ele é uma bússola, ela vai mostrar o caminho para a gente, ela vai te mostrar um caminho mais rápido. Obviamente que nem sempre esse caminho vai funcionar para todo mundo, mas ele funciona com a maioria das pessoas. Então, se nós tivermos uma prática baseada realmente em evidência, uma prática com base em ciência, com base em conhecimento, ela vai ser muito boa. Então, quando você lê alguma coisa assim, uma coisa que tem que perguntar, qual é a fonte daquela informação? Você vê que normalmente não tem fonte, é uma informação que é baseada na experiência daquele profissional, ou que é baseada num livro muito antigo e tal. Então, a gente tem que ter esse embasamento, a gente tem que buscar as literaturas, tem que buscar as referências, e eu acho que o objetivo do Palmilhando é esse, de fomentar as coisas, né, de colocar um pouquinho de ciência na coisa, e mostrar que a ciência não é um bicho-papão, não, é uma coisa legal, eu adoro estudar, é muito bom. Não sou o melhor leitor de artigo científico do mundo, mas eu me viro, corro atrás, pergunto para os amigos que têm mais experiência, e a gente vai estudando e vai montando realmente esse grande quebra-cabeça que é o tratamento fisioterapêutico, né? Então, só para a gente finalizar aqui, se alguém tiver mais alguma pergunta, pode colocar no chat, a gente vai falando, né? Nós temos aqui as nossas redes sociais, né, no Instagram, no Facebook. No Facebook tem o grupo do Palmilhando, que é um grupo que a gente faz discussão de casos, discussão de artigos, é um grupo muito legal. Ele é um grupo fechado, mas é só clicar lá que eu autorizo. Lembrando que é um grupo exclusivamente para profissionais, então outras pessoas que não sejam profissionais, que não sejam da área, né, profissionais da área, não entrem no grupo. É um grupo realmente para profissionais, para a gente discutir realmente isso. Tem um canal no YouTube, tá, que tem bastante conteúdo legal. Hoje nós temos mais de 600 pessoas inscritas, então dá um like lá, né, para dar uma força para a gente também, para tocar o projeto. E a plataforma, que é o palmilhando.com.br,
que hoje nós temos mais de 30 aulas gratuitas lá, conteúdo sobre biomecânica, anatomia, diagnóstico por imagem, testes, né, confiabilidade de testes, na aula do Bruno, muito legal, a aula do Léo falando sobre tecnologia de avaliação, é muito, muito legal. Estou esperando, assim, outros colegas ainda para virem gravar, outros amigos que abraçaram a proposta comigo, e então tem bastante coisa legal, eu espero que vocês aproveitem, que curtam, os nossos canais são todos gratuitos, a nossa ideia é manter gratuito, perdão, mas para isso a gente precisa de patrocinadores, precisa de outras empresas que apoiem essa ideia também. Mesmo que existam mais para frente, a gente não conseguiu e tal, sempre vai ser um canal que vai ter conteúdo gratuito. A minha ideia é chegar até 100 conteúdos gratuitos dentro da plataforma, e eu quero ver se eu consigo chegar nisso até o final do ano. É a meta que eu tenho aqui para o canal. E os nossos webinários que acontecerão uma vez por mês, tá? Sempre nesse horário, de 8h30 da noite. E então eu vou mantendo todo mundo avisado pelos grupos, né, de WhatsApp, pelos grupos do Facebook e também pelo Instagram e pelo Facebook do Palmilhando Web. Gente, pontualmente começamos, pontualmente terminamos. O meu muito obrigado a quem ficou comigo até o final. Agora 60 pessoas na sala, 61 pessoas na sala. Agradeço demais de coração. Sejam sempre bem-vindos ao Palmilhando e nós nos vemos aí nos vídeos, nos cursos e nas redes sociais. Um abraço, então, a todos e até o próximo webinar.